Antônio, Joaquim e José são sócios de uma empresa, cujo capital é dividido entre os três em partes proporcionais a 4, 6 e 6, respectivamente. Com a intenção de igualar a participação dos três sócios no capital da empresa, Antônio pretende adquirir uma fração do capital de cada um dos outros dois sócios. A fração de capital de cada sócio que Antônio deverá adquirir é... Veja, esse problema é uma questão de proporção. Ele pode ser feito de duas maneiras. Eu vou fazer das duas maneiras, né? A primeira é o matematiquês puro. A segunda é com mais uma experiência, né, que a pessoa possa ter. Mas, como toda questão de matemática, nós precisamos interpretar o texto. Então, o que nós temos aqui? Que o Antônio, ele tem 4, um valor 4 lá. Vamos colocar aqui, ó. É uma sociedade de 3 pessoas. O Antônio tem 4. O Joaquim e o José têm 6. Então, o Joaquim tem 6 e o José tem 6. O que acontece? O Antônio precisa comprar partes iguais, né, do Joaquim e do José para ficar tudo igual, para a sociedade ficar igual. É isso que tem que saber. E quanto que é essa parte? Então, veja. Entendido isso, se eu pegar um desse cara e jogar pro Antônio, o Antônio vai ficar com 5. E esse vai ficar com 5. Mas eu não mexi no José. Então, se eu pegar o 1 do José e colocar para o Antônio, então o Antônio ficaria com 6, né? 4, 1 do Joaquim e 1 do José. Vai ficar com 6. Só que aí o Joaquim vai ficar com 5, porque tirou 1. O José vai ficar com 5. Tirou 1. Não deu certo. Se eu fizesse meio, né? O Antônio com 4 vai ficar com 4,5. O Joaquim com 6 menos meio, 5,5. Já também não dá certo, né? Então, o que eu quero que vocês entendam é isso que precisa ser feito. Achar esse valor, né? Achar esse valor e depois a fração de capital. Mas vamos lá. Primeiro a gente tem que achar o valor, depois a gente acha a fração. Eu vou fazer, então, do primeiro jeito. Entendido essa questão. Então, vamos chamar de x aquele valor que Antônio precisa comprar de cada um, né? Não é assim, olha, 4, 6 e 6. Na matemática, se eu fizer a interpretação desse texto no matematiquês, né? Você vê, eu tentei colocar o 1, o meio. É assim que eu quero achar, mas eu vou achar na matemática e não na tentativa e erro. Então, veja. Antônio tem 4, mais um valor que ele vai pegar do Joaquim, que eu vou chamar de x. Mais um valor que ele vai pegar do João, né? Joaquim e João ali. Desculpa, Joaquim e José. Mais o valor que ele vai pegar do José. Isso tem que ser igual, ele tem que igualar a um dos sócios, né? Então, eu vou pegar desse aqui, do Joaquim. Isso tem que ser igual, veja, o 4 mais a parte que ele vai pegar de 1, Joaquim, mais a parte que ele vai pegar do José, porque ele vai pegar partes iguais dos dois, isso tem que ser igual a um dos dois, né? Vai ficar igual a um dos dois, já retirado a parte.
Então, se eu fizer aqui do Joaquim, vai ficar 6 menos x. Acabou o problema. Então, essa é a interpretação. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o 4, que é a parte do Antônio, somar com um valor x que eu não sei, que o Joaquim vai me dar, mais um outro x que o José vai me dar. Tudo isso para ficar igual a um dos dois, né? 6 menos x. Vai tirar dos dois. Então tá aqui. Agora vamos resolver isso, né? 4 mais 2x é igual a 6 menos x. Eu vou passar x para um lado. Então aqui vai ficar 2x mais x. Já vou aproveitar e passar esses valores para cá. O 6 menos 4. 3x é 2. X é 2 sobre 3. O que é o 2 sobre 3 aqui? É o valor, é o dinheiro, é a parte. Mas a questão está perguntando qual é a fração do capital, né? Então, qual que é a fração? O 2 sobre 3, que é um valor, representa quanto em relação ao 6, ao que foi tirado? Essa é a fração. Então, o que eu faço? 2 dividido por 3, né, representa quanto? Então, eu vou dividir. Eu vou dividir por 6. Para saber a fração, né, o percentual. Correto? Ó, imagina que fosse 10 qualquer coisa, 10 reais. Você tem o 5. Quanto que o 5 representa sobre o 10? Tem que dividir, o 5 dividido por 10 dá meio? É a metade, né? É isso que eu estou fazendo aqui. Quanto que 2/3 representa sobre o 6? Então, é 2/3 dividido por 6, fração sobre fração. 2/3 conserva o numerador, multiplica pelo inverso do denominador, né? Dá aquele tombo, né? Porque não esquece que aqui é 6 sobre 1. Então, deu o tombo, vai ficar 1 sobre 6. Posso simplificar o 2 aqui. Com o 6 aqui vai ficar 3. Então, vai ficar 1 sobre 1/6. 6 aqui eu dividi por 2. Deu 1. 6 dividido por 2 aqui. Deu 3. Né? Então, aqui ficou 3 vezes 3, 9. 1 nono. Ok? 1 nono. Ou, se você não entender, você multiplica 2 por 18, que simplificado dá 1 nono. Então, 1 nono é a fração de cada sócio que Antônio deverá adquirir. Ok? Se eu quisesse fazer de um outro jeito, veja, novamente, você teria lá o 4 de 1, 6 e o 6. Para ficar igual, né, o objetivo não é ficar igual, então eu não podia fazer uma média aqui? Olha, se eu fizesse uma média, ó, 4 mais 6 dividido por 3. Isso ia ficar quanto? Ó, 6 mais 4, 10. 10 mais 6, 16. 16 dividido por 3. Quanto que vai dar isso? Vai dar 15. 9. Aqui vai dar uma dízima periódica. Então, aqui ficaria quanto? Ficaria 5,33 para cada um. Né? 5,33 para cada um. Agora, para eu saber o percentual que cada um deu. Veja, era 4, né? Ficou 5. Então, ficou uma diferença de 1,33.
1,33. Então, do 4, do que o Antônio tinha, agora ele passou a ter 5,33. Então, ele passou a ter 1,33 a mais. Só que ele pegou esse 1,33 dos dois. Então, eu vou dividiria aqui 1,33. Se eu fizesse em termos de fração, é 1 mais 1/3, correto? 1 mais 1/3 é 1,33. Se eu dividir isso aqui por 2, porque eu quero saber a parte que cada um ofereceu para ele. 1/3 dividido por 2, posso fazer separado, né? 1 dividido por 2 é 1/2. E 1/3 dividido por 2 dá o tombo, né? 1/3 dividido por 2, que é 2 sobre 1. É a mesma coisa que meio vezes, inverte aqui, dá o tombo. Vai ficar 1/4. Não, 1/3 dividido por 2, desculpa. 1/3, conservo o numerador, dividido por meio, daria 1/6. Então, isso aqui seria 1/2 mais 1/6. A fração do que o Antônio vai receber. Se eu somar, porque eu estou deixando tudo em fração, né? Na verdade é 1,33 dividido por 2, né? É meio mais 1/6. Quanto que dá 1/2 mais 1/6? Dá 3 mais 1/4, dá 4/6, que se eu simplificar isso, dividir isso por 2, vai ficar 2/3. 2/3. Quanto que o 2/3 representa sobre o 6, né? Então, ficou 2/3 dividido por 6, que fica 2/3 vezes, dá o tombo no 6, 1 sobre 6. Isso aqui vai ficar 2 sobre 18, simplificando, 1 sobre 9. É o mesmo resultado, né? Então, aqui eu já achei o valor. 5,33 dividido por 2, porque é uma parte para cada um. E aqui eu fiz no Mathematiques. É isso.